Olá, o meu nome é Luiz Roberto e nós vamos abordar hoje no nosso canal aqui do YouTube, Espiritismo em Pauta, sobre a prece, peso da prece, mais propriamente dito, o peso da prece. Vamos falar sobre o peso da prece. A prece, ela é, por exemplo, orientada aqui pelo nosso irmão André Luiz, no livro Resposta da Vida, no capítulo 39, Sinal de Perigo, é o nome do capítulo, em que ele diz assim, diante de problemas e obstáculos com que sejamos defrontados nos caminhos do tempo, recorramos à prece e a oração nos renovará por dentro, transfigurando a sombra em presença de luz. Nós vamos falar da prece, mas eu não vou aqui separar reza, oração e prece. Vamos usar esses três vocábulos como sinônimos entre si, conquanto filosoficamente eles tenham sentidos diferentes. Eu quero até lembrar uma coisa interessante a respeito da prece, me ocorreu agora falar. A minha esposa, minha filha e a minha netinha são católicas, e minhas outras duas filhas, mas somos espíritas. Mas todo domingo nós assistimos à missa, que o padre da paróquia aqui do nosso bairro faz, através do YouTube. É um sujeito espetacular, o padre, e ele tem o dom da palavra. Ele fala muito bem dos ensinamentos trazidos pelo Cristo Jesus, tem uma boa interpretação a respeito desses ensinamentos. E dia desse ele estava falando da prece, né? Então ele disse assim, que o sujeito que reza com habitualidade, ele está cada vez mais próximo de Deus em razão das suas rezas, da sua proximidade de Deus, com Deus através das suas preces. Que a oração, diz ele ainda, a oração é aquela que deve produzir frutos. Esses frutos devem se materializar no mundo fático em que nós nos encontramos, porque a oração que não produz frutos, ela apenas ecoa e o eco se perde. Olha que interessante essa colocação do padre, bem ao encontro, inclusive, dos ensinamentos do livro dos Espíritos, né? Você pega lá no livro dos Espíritos e os Espíritos, descendo o seu comentário a respeito da prece, eles dizem que em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Assim, nós vamos pensar, vamos refletir conosco mesmo. Será que eu devo ficar o tempo todo rezando, orando ou em prece? Não é isso que está dito ali no livro dos Espíritos. Que o sujeito que age corretamente no ambiente doméstico, no ambiente profissional, no ambiente social, esse sujeito que tem pensamentos saudáveis, que as suas palavras são amenas e consoladoras, que as suas atitudes são de construção, de transformação e de construção, esse sujeito naturalmente está permanente em prece, está, como disse o padre, cada vez mais próximo de Deus, em razão dessa constância, dessa sua habitualidade. Ainda lá no livro dos Espíritos, nós encontramos que nesse intercâmbio incessante que nós, as criaturas, temos com Deus, esse intercâmbio constante que nós apresentamos a Deus, no segredo das nossas íntimas aspirações, os nossos anseios, as nossas esperanças, as nossas dúvidas, os nossos amargores. Deus ouve e no curso do tempo Ele nos responde. Nós encontramos a resposta no curso do tempo, de acordo com a nossa necessidade, nem sempre de acordo com os nossos pedidos, quando essas nossas preces contêm algum tipo de pedido, mas de acordo com essas nossas necessidades. E o ato da prece em si, está lá também no livro dos Espíritos, que o ato dessa prece em si, que essas confidências que nós temos para com Deus através da prece, elas atenuam o nosso cansaço do mundo, dos embates do cotidiano, da luta pela sobrevivência, das dificuldades que nós temos, dos problemas que nós enfrentamos e da solução que também nós encontramos para esses problemas. Essa confidência com Deus, então, restaura as nossas energias, porque Deus concede dele a nós a sua própria luz através da prece. E nisso nós ficamos, então, restabelecidos da nossa condição cansada anteriormente à prece. Também no livro dos Espíritos nós encontramos que a prece tem colaboração efetiva com o bem, porque o sujeito não faz uma prece pedindo a Deus para lascar alguém, para beneficiar a gente, né? Essa prece tem sempre uma intimidade com o bem. Ela deve e ela realiza realmente, quando feita
com esse primor de honestidade, ela angaria a fraternidade alheia, ela dá coragem para nós outros nos momentos de resgates difíceis, porque a prece tem peso. E só Deus sabe o preço da prece. Nós não sabemos avaliar o peso da prece, mas Deus sabe. Contei uma historinha que uma senhora, que a coisa estava ruim para o lado dela, a coisa estava feia para ela e para a família dela. O marido estava desempregado e enfermo, em razão disso não podia trabalhar. Não podia buscar o sustento dele e da sua própria família. E ela então disse ao marido assim, olha, eu vou apanhar a nossa sacola, tinha uma sacola boa, sacola grande na casa dela, vou apanhar essa sacola nossa aqui, vou lá no armazém da aldeia, morar numa pequena cidade, numa pequena aldeia, vou lá no armazém, vou pedir para o homem lá, do dono do armazém, se ele me vende alguma mercadoria para a gente pagar depois. Ao que o marido disse, ainda trêmulo, cansado, abatido pela sua enfermidade, disse, minha querida, você vai lá só para se humilhar, porque aquele homem é um sujeito grosseiro, muito áspero, ele vai lhe maltratar, não vale a pena. Ele falou, vale a pena sim. Somos nós e os nossos filhos que precisamos de alimento e vale a pena sim, eu vou lá. Pegou a sacola e saiu. Foi lá falar com o dono do armazém, né? Lá chegando, ela explicou para ele qual era a situação dela, de muita dificuldade, o marido enfermo, sem trabalho, e que ela também tinha necessidades, mas os filhos de alimento, e eles não tinham alimento, e não tinham recurso para comprar. Então ela estava pedindo para ele que vendesse para ela, que depois ela pagaria, assim que ela tivesse dinheiro, ela pagaria, né? Mas o dono do armazém, conforme já disse lá o marido dela para ela lá atrás, era um sujeito áspero, grosseiro, e realmente deu de ombros. Falou, o problema é seu, se a senhora está passando necessidade, o problema é seu. A senhora está pensando que aqui é uma casa de caridade, minha senhora? Aqui é um armazém. Nós precisamos ter lucro, precisamos vender e receber e ter lucro. Vou vender fiado para a senhora não tem conta aqui, não tem dinheiro, não tem crédito. Como é que vai me pagar? Não vai me pagar. Então, não vendo para a senhora, só por favor, se não tem dinheiro, se retire. Não quero saber disso, não. Mas a senhora, realmente necessitada, disse assim para ele, por favor, senhor, eu lhe darei o dinheiro assim que eu tiver. O senhor sabe, se eu não lhe disse, estou lhe dizendo, eu tenho 7 crianças em casa, 7 crianças passando necessidade. O senhor faça essa caridade, Deus há de lhe pagar. E eu lhe pagarei assim que eu tiver dinheiro. Bom, o homem não quis saber. Mas ali, em pé, ao lado, no balcão, assim, do lado de fora, tinha um senhor, assim, uns poucos, 1,5 metro da mulher ali, que não tinha como não escutar a conversa. Ele escutou a conversa, né? Ele viu a mulher implorar pela venda fiado do alimento, pela concessão daquele crédito que ela pagaria depois, e o homem se recusou a vender. E esse senhor disse assim, então, olha aqui, o sujeito, o senhor pode vender para ela aí o que ela quiser, pode vender o que ela precisar, sem medida. Eu pagarei tudo. E o homem, ao escutar isso, conhecia o freguês dele ali, sabia que era um homem de recursos, e um homem de palavra, que se disse que pagaria mesmo. E ele disse assim, mas como você vai fazer um negócio desse, sujeito? Essa mulher não tem dinheiro para pagar. Você vai pagar a mercadoria dela, você vai receber quando dela? Ela não vai lhe pagar também. Eu falei assim, mas quem disse que eu quero receber? Eu estou dando a ela. O senhor pode fornecer a ela a mercadoria que ela precisar aí, né? Vai ou não vai vender? Deu checkmate no homem, né? Bom, você quer gastar o seu dinheiro com isso aí? O problema é seu, eu vendo. A senhora tem aí uma lista de compra, minha senhora? Eu tenho sim, ela tinha, né? Eu tenho sim uma lista de compra aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Para que o nosso amigo aqui não tenha prejuízo, porque a senhora não vai pagar ele mesmo, a senhora pega a sua lista de compra e coloca aqui na balança. Eu vou lhe... A balança era daquelas balanças antigas, sabe? Balança assim que tem 2 pratos, um de cada lado. Você coloca o peso assim na balança, ele cai. Daí você vai botando a mercadoria aqui, ó. Vai botando a mercadoria até nivelar. Quando nivelar é o peso que estava lá. 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos. É o peso que estava lá. E aí é o peso da mercadoria. Então ele disse assim, a senhora coloque a sua lista de compra aqui na minha balança, no prato da minha balança. Conforme o peso da sua lista de compra, eu vou lhe oferecer mercadoria. Poxa, isso é brincadeira, né? Brincadeira, um pedaço de papel vai pesar o quê na balança? Vai pesar quase nada, irrisório, peso irrisório, gramas, né? Muito menos que gramas.
E aí então ela ficou pensando, puxa vida, mas eu preciso da mercadoria. Põe uma bolsinha dela assim, põe um papelzinho, um toquinho de lápis assim, e escreveu alguma coisa. E o homem certo de que ela estava fazendo ali uma lista de mercadoria, né? Ela escreveu umas poucas coisas, dobrou o papelzinho com cuidado e colocou no prato da balança. Quando ela colocou no prato da balança, a balança fez assim, ó. Fez assim, ó. O prato em que estava o papelzinho fez assim, ó. Foi lá no piso da balança. O prato desceu até o piso da balança. Eles ficaram assim, pasmos com aquele acontecimento. A mulher não acreditou que um pedacinho de papel escrito estivesse ali pesando tanto a ponto de baixar a balança até o piso da própria balança. Mas aquilo aconteceu. O freguês lá que ia pagar a conta, né, disse, pô, pode pôr mercadoria aí. Meio contrariado, o sujeito começou a botar mercadoria. Mas por mais que ele ajeitasse a mercadoria ali no prato, a balança não subia. O prato nem se mexia, o prato permanecia lá no fundo com o papelzinho, no piso da balança assim. E o prato com as mercadorias aqui em cima. Ele foi botando a exaustão. Quando não cabia mais nada, ele falou, não cabe mais nada agora. Então tá muito bom, esse aqui já está muito bom. E tinha muita coisa, hein? Muita coisa. Aí ele pediu a sacola da mulher e foi colocando as coisas na sacola para a mulher e lotou a sacola. Ela ficou pesada, uma alça quase não alcançava a outra, né? O homem falou assim para a mulher, a senhora precisa de mais alguma coisa? O sujeito que ia pagar a conta falou, não, está ótimo, está mais do que eu preciso até, né? Mas está ótimo, está excelente. Aí o homem falou assim, a senhora consegue carregar essa sacola? Ah, consigo sim, consigo. Fez um esforço danado, botou a sacola aqui no ombro, aqui, ó, com jeitinho. Agradeceu ao dono do armazém, né? Que ainda que de forma áspera havia vendido a mercadoria, mas agradeceu muito especialmente ao homem que ia pagar a conta, dizendo a ele que ele não sabia o tamanho da caridade que ele estava fazendo em razão da necessidade que ela e os filhos tinham, mais o marido enfermo, que Deus haveria de pagar-lhe a sua caridade naquele momento, né? E foi-se embora com aquela sacola pesada sobre os ombros, foi-se embora. O homem, o freguês ali, que ia pagar a conta, que pagou a conta, aliás, ponhou a carteira dele, quanto é que eu devo para o senhor aí? Aí o homem fez a conta lá, fez a conta, falou para ele, tá caro, hein? Eu falei, não perguntei se tá caro essa baracaça, quanto é? Daí o sujeito apresentou a conta, ele olhou, punhou o dinheiro na carteira, contou nota por nota, pagou, o homem recebeu e ele disse assim, valeu cada centavo do que eu estou lhe pagando. Valeu cada centavo, pode ter certeza. Fechou sua carteira, guardou, se despediu e foi embora. E o dono do armazém ficou olhando e ficou refletindo naqueles poucos instantes tudo que tinha acontecido ali no seu armazém. E nessa reflexão ele olhou para a balança e viu que a mulher esqueceu ali, sobre a balança, a sua lista de compras. Ele apanhou a lista de compras, estava dobradinha, desdobrou assim a lista de compras e leu e arregalou os olhos. Arregalou os olhos. O que tinha naquela lista de compra que o assustou? Não tinha mais do que uma prece. Ali tinha uma prece. A mulher, quando viu que o homem lhe daria a mercadoria de acordo com o peso da sua lista de compra, eu nem vou botar a lista de compra aí, porque isso não pesa nada, né? Mas eu vou confiar em Deus. Escreveu num papelzinho, escreveu assim naquele papelzinho, meu Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades e eu estou deixando isto em suas mãos. Botou o papelzinho lá. Era a prece que a mulher havia feito. Essa prece pesada que desceu até o piso da balança e deu uma compra enorme para ela naquele dia. Porque só Deus conhece o peso da prece. E a prece está na razão direta da necessidade da criatura, da honestidade com que ela faz a prece, se dirigindo a Deus, buscando de Deus a sua luz. Buscando de Deus a sua luz. Assim, nós vamos encerrar o nosso vídeo dizendo assim, um texto que eu ponho aqui. Se em nosso viver ainda não proferimos nossa prece de amor a Deus, ao próximo e à vida, não podemos lamentar as dores e desesperanças que ainda nos alcançam, por continuarmos surdos
ao convite do Mestre Jesus: vinde a mim. E vamos adiante.